no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vamos sempre abordar situações que podem acontecer na sua casa ou até mesmo na rua. As crianças são as principais vítimas dos acidentes domésticos. Elas são curiosas e muitas vezes o perigo está mais perto do que a gente imagina. Moedas, bolas de gude, tampas de caneta, brinquedos e até remédios. O que fazer se uma criança acidentalmente engolir alguns desses objetos? E agora, doutor? Para responder essas e outras perguntas, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom dia, Heleno, bom domingo a toda a família Tupi. Tudo bem, meu amigão? Uma santa paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para começar nosso bate-papo de hoje, qual deve ser a nossa primeira atitude, doutor, diante de uma criança que engoliu algum objeto? Bom, primeira atitude é não entrar em pânico, que é o que normalmente as pessoas fazem. Se é que isso é possível, né, doutor? Não, é possível sim. Eu acho que numa hora de forte emoção, respire fundo. Prenda a respiração se possível, tente acalmar a própria criança, que a essa altura está absolutamente apavorada, sem contar a mãe, os avós presentes. Heleno, em primeiro lugar, tentar identificar o que foi engolido por essa criança. Trata-se de um medicamento, evidentemente que esse medicamento tem que ser identificado, se possível tentar fazer uma avaliação inicial do quanto que essa criança ingeriu, e nós não podemos nunca nos esquecer que o medicamento dado a uma criança, pela própria superfície corporal da criança ser menor, e o metabolismo da criança normalmente um pouco mais acelerado que nós adultos, qualquer medicamento tem um efeito mais potente nas crianças. Portanto, imediatamente, essa criança deve ser conduzida a um serviço de emergência. Não tente induzir o vômito exatamente porque se você não souber o que a criança engoliu. Porque alguns produtos, e eu vou citar em particular soda cáustica, água sanitária, que tem o hipoclorito, detergentes, os detergentes são coloridíssimos. Isso desperta a curiosidade das crianças e se estiver ao alcance dessas crianças, o que pode acontecer é que elas engolem aquele detergente e quando eles entram, quando está sendo deglutido, normalmente já acontece uma lesão no esôfago dessas crianças. Se a mamãe ou o papai em casa tentar induzir o vômito na criança que deglutiu esse detergente, essa substância cáustica, evidentemente que na hora da passagem do vômito, a lesão será repetida. Então, ao invés de você resolver o problema, você simplesmente vai aumentá-lo. Então, nunca tente induzir o vômito de uma determinada substância que você não identificou. Certo. Doutor Silvio, se esse objeto estiver dificultando a respiração da criança, o que fazer nesse momento? Heleno, quando a criança coloca algo na boca, ou ela vai engolir, e se for para o estômago, ela pode ficar ou intoxicada ou envenenada, ou ela pode, na hora da deglutição, aspirar aquele objeto. Isso ocorre normalmente com corpos estranhos. E quando a criança aspira e vai para a via respiratória, esse ato acaba provocando uma situação de engasgo ou de sufocação na criança. Nesse caso, o que você deve tentar fazer é ver se a tosse não foi suficiente para remover o objeto. É só repetir a família Tupi, que a tosse ela é, por definição, um movimento de defesa do nosso corpo. É um movimento de expiração. A expiração é quando a gente coloca o nosso ar para fora, só que é um movimento expiratório forçado, onde o ar sai da árvore respiratória com uma velocidade maior. Normalmente uma velocidade suficiente para remover pequenas partículas, mas dificilmente para conseguir remover corpos mais pesados. Nesse caso, se a criança começar a apresentar sinais de baixa de oxigênio, de uma asfixia importante, ela vai ficar azulada e ao mesmo tempo sudoreica, o que você deve fazer? Se for uma criança de colo, coloque-a deitada, levemente inclinada para frente e com a mão em concha nas costas da criança, dê uma pancada firme, mas suave, para tentar ajudar a remover, induzir a tosse, a tentar remover esse corpo estranho. Crianças maiores, segure firmemente por trás dessa criança, a criança de pé, na altura do gradil costal, da costela, próximo ao estômago, você abrace com firmeza, não é com violência, é com firmeza, essa criança com os braços
bem apertados, para com isso induzir o movimento que pode forçar a saída desse corpo estranho. Essas são as medidas que devem ser feitas em caráter de urgência. E, evidentemente, que nessa situação, quanto antes essa criança chegar a uma unidade de emergência e ser atendida por pediatra, por médico de emergência, evidentemente que as complicações que podem acontecer são menores. Só para você ter ideia, no ano passado, quase 7.000 crianças em todo o Brasil vieram a falecer causados por acidentes dos mais diversos, dentre eles esse tão importante que nós estamos falando hoje. Por isso, Helena, a prevenção é sempre a melhor solução. Sem dúvida. Doutor Silvio, se a criança enfiou algum objeto no nariz ou no ouvido, quais são as primeiras providências? Em primeiro lugar, se você não está identificando o objeto, não tente removê-lo. Certamente qualquer medida no sentido de tentar fazer a retirada de um objeto que você não consegue identificar só vai servir para empurrar ele mais para dentro. Então, levar a serviços que disponham de unidades de emergência, ou se possível até mesmo de otorrinolaringologista, que tenha os equipamentos e os materiais necessários para identificar esses objetos e que eles possam ser removidos com a máxima segurança. Doutor Silvio, é importante lembrar que a prevenção começa em casa, onde acontece a maioria desses acidentes. Os pais, claro, têm que estar atentos. A criança é rápida, é esperta e às vezes basta um segundo de distração para surgir uma complicação, né, doutor? É aquela história da definição de momento, né? Talvez um segundo seja um tempo longo demais. A criança requer de todos aqueles que convivem com ela todo cuidado. E ainda assim, muitas vezes, é pouco. A prevenção, Helena, conforme você mesmo ressaltou agora, é a medida fundamental para a gente tentar diminuir a quantidade de acidentes. Então, o que a gente pode orientar a numerosa família Tupi espalhada por esse Brasil afora? Nunca deixe medicamentos ao alcance das crianças. Nunca dê brinquedos, principalmente esses de desmontar, com partes pequenas, facilmente removíveis, porque a curiosidade, a fase oral da criança, faz com que ela leve todos esses pequenos objetos à boca. E nessa tentativa de levar à boca, conforme eu disse, ou ela engole, ou ela pode até se asfixiar se for para a traqueia, para a árvore respiratória, para os brônquios, né? Então é importante evitar que pequenos objetos, como moedas, como botões, grãos de feijão, grãos dos mais diversos alimentos, milho, amendoim, lentilhas, enfim. Isso ao alcance das crianças oferece a oportunidade para que esses acidentes aconteçam. A gente não deve perder a oportunidade, Helena, de lembrar que é na cozinha onde normalmente ocorrem os principais acidentes com as crianças. Sem dúvida. É onde a mamãe deixa guardado o detergente, a água sanitária. Ainda existe o costume, muitas vezes, de transferir o líquido, né, dos recipientes normais para garrafas de refrigerante. É verdade. E a criança, ela não é, digamos assim, tão bobinha quanto nós achamos. Ela é esperta, ela reconhece a garrafa do refrigerante A, B ou C, e ela acha que ali dentro daquele refrigerante está o líquido que ela tanto aprecia. Então, na realidade, procurar evitar. O detergente, ele tem um recipiente escuro, mantenha aquele recipiente, e se possível, num lugar alto e fechado, para que a criança tenha dificuldade de acessá-lo, porque senão ela pode ingerir. E a intoxicação causada por esses produtos é muito séria. E com relação também aos inseticidas, aos pesticidas, procurar deixá-los longe do alcance das crianças, eu sempre reafirmo isso. A criança é um ser que tem uma superfície menor, tem um peso menor, tem um metabolismo mais rápido. A ingestão de produtos que em nós adultos pouco acarretaria, nas crianças podem ter gravíssimas consequências, inclusive com a morte da criança. Até intoxicação, acredite, Helena, por frutos do mar contaminados. Isso pode provocar casos gravíssimos em crianças de menor idade. Então, até o tipo de alimento que se dá à criança se deve ter um cuidado. A temperatura do alimento. Mamãe, testa a temperatura do leite da mamadeira antes de colocar na boca do neném. São pequenos cuidados. Antes de dar o banho da criança, teste a temperatura da água com o seu cotovelo para perceber se ela está adequada. Vamos prevenir os acidentes, que é a melhor maneira da gente dar o mínimo de segurança. E as plantas venenosas. Comigo, ninguém pode. Desperta a curiosidade da criança, aquela planta, ela coloca na boca e aí você tem o envenenamento causado por esse tipo de planta. Então, procurar evitar
deixar longe do alcance das crianças e todos os olhos em cima desse pequeno serzinho tão curioso e tão inocente, ao mesmo tempo capaz de barbaridades. É verdade. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação nesse domingo de eleição. Bom domingo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente e até a próxima, amigão. Helena, obrigado. Lembrar a família Tupi que daqui a pouco, de 8 às 17 horas, temos a votação. Nós que tivemos uma geração que não pôde exercer o livre direito de votar, ficamos muito felizes num dia como hoje. Podemos entrar e escolher aquele que nós achamos que melhor vai representar as nossas ideias. Um bom voto a toda a família Tupi. Um abraço, amigo. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, querido.